Igreja Manancial Restaurando Vidas apresenta Programa É Tempo de Esperança. Programa É Tempo de Esperança. Apresentação: Pastor Manuel Manhães, Pastora Silvane Manhães e Daniele Manhães. Graça e paz, esse é mais um programa da Igreja Manancial Restaurando Vida. O programa é Tempo de Esperança. E hoje nós temos um convidado muito especial, um entrevistado, e a nossa pastora Silvana hoje vai estar entrevistando o nosso querido pastor Roberto Cachoeiro, que está aqui hoje. Daqui a pouco você vai poder compartilhar, mas antes eu quero fazer um convite a você. A gente sempre fala aqui, sempre deixa o convite aberto para você fazer uma visita na nossa igreja. A nossa igreja é situada na rua 3, número 36, no bairro de Itapera. E os nossos cultos é terça-feira, 19h30, domingo pela manhã, culto da primícia, às 9 horas da manhã, e à noite, às 7h30, 19h30, culto da celebração. Você é o nosso convidado, nós aguardamos você lá. Deus tem operado poderosamente naquele lugar. A mão do Senhor tem estado estendida sobre nós. E eu quero falar com você hoje sobre o Salmo 125, o Salmo de confiança. Diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Põe a sua confiança no Senhor, entregue a sua vida a Ele, confia nele. Confiança é uma coisa que a gente precisa aprender a viver, não é uma coisa que a gente herda. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Então, eu peço a você que nesse momento, abre o teu coração, entregue tudo que você tem ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E agora eu quero deixar você na companhia da pastora Silvana, que vai estar compartilhando de um tema muito importante, que com certeza também vai ser um tema muito polêmico. Com você agora, nossa pastora Silvana. Programa É Tempo de Esperança. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com você no programa É Tempo de Esperança. E hoje eu estou aqui na companhia do pastor Roberto Cachoeira, que vem nos trazer uma palavra abençoada, e nós estamos tratando de um assunto muito, muito importante, um tema atual hoje, que é sobre a violência urbana. Pastor Roberto, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem, é um prazer estar aqui pela primeira vez para tratar de um tema tão pertinente, polêmico e que mexe com todos nós. Violência urbana. Violência urbana é um tema histórico, atual. Nasceu no meu coração para fazer um trabalho preventivo aqui na nossa cidade após 2 mortes brutais do Deison, um jovem de 18 anos, morto em frente ao Cefete, e a Eliene, assassinada há algumas semanas atrás, também em frente ao shopping da nossa cidade, Boulevard. Daí essa inquietação de fazer alguma coisa, ainda que minimamente, com limitações, mas já levantando o tema, sobretudo nas escolas. O senhor tem falado bastante sobre isso. Me fala um pouquinho também do projeto Espaço de Vida. Bom, o Espaço de Vida é um trabalho de plantação de igreja que nós começamos em maio de 2013, ali no Hotel Via Parque, e agora nós estamos funcionando na rua Visconde de Itaboraí, número 535. É um trabalho de plantação de igreja, sobretudo para aqueles que não gostam de igreja. Com certeza, no projeto o senhor tem falado muito sobre essa questão da violência. O projeto, por ser um projeto de plantação de uma comunidade, a gente procura abordar os assuntos atuais da nossa sociedade brasileira e mundial. E não podemos deixar de fora esse assunto da violência doméstica, da violência urbana, que são assuntos que mexem com todos nós, com a família brasileira, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Enfim, a comunidade ela procura sempre estar trabalhando temas atuais. Nós temos vivido muita insegurança na nossa cidade. Nós temos visto pessoas com medo de andar nas ruas. Os pais, principalmente, os pais de adolescentes, eles têm vivido essa
Angústia. Angústia, né? Que tem se apoderado muito das famílias. Eu digo, não é só da nossa cidade, mas, né, no estado, no Brasil, né? No mundo em geral, há uma insegurança total. Infelizmente, a gente tem um problema de individualismo. A nossa sociedade é uma sociedade altamente egoísta. E quando falece alguém, principalmente um jovem na nossa cidade, isso deve mexer com todos nós. Daí, como eu falei anteriormente, surge essa inquietação no meu coração de fazer um trabalho preventivo nas escolas, dizendo que a morte do Deison, aquele jovem de 18 anos, que é assassinado brutalmente em frente ao Cefete, mexeu muito comigo. Eu tenho um filho de 17 anos, uma filha de 20 anos, e a dor daquela família foi a minha dor, e a dor da comunidade, a dor dos campistas. E daí alguém levantar uma voz profética, pelo menos para a gente discutir o tema. Hoje, graças a Deus, você passa lá em frente ao Cefete, já tem a polícia parada lá, prestando um serviço, coisa que não acontecia até o rapaz ser assassinado. Inclusive ali mesmo, ali no shopping, né, que foi aquela... Eliene, que foi... 23 anos. Agora a gente vê ali um movimento da polícia, né? Mas isso, você acha que isso ajuda alguma coisa? Inibe os marginais, aqueles que realmente estão aí para fazer violência contra a sociedade. A presença da polícia inibe. Mas o meu trabalho não é só chorar sobre leite derramado, mas é fazer um trabalho, sobretudo, com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, que são aliciados facilmente pelo tráfico. E nós, como educadores, professores, nas nossas escolas, nós, como líderes espirituais, precisamos urgentemente atentar para isso. É onde vem o meu questionamento em relação à igreja. A igreja se trabalha muito entre quatro paredes, é um trabalho muito intramuros, não é um trabalho social. Eu vejo a igreja naquele texto de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E a igreja tem se preocupado muito pouco com a questão social, a questão da violência, a questão da fome. Agora mesmo, a gente tem feito um trabalho na comunidade que é uma campanha de final de ano chamado Mais um Pouco. Cada um de nós podemos dar mais um pouco, principalmente para famílias carentes aqui da nossa cidade. Quantas famílias, quantos bairros de periferia nós temos aqui na cidade, com crianças, adolescentes, homens e mulheres passando necessidade. E de repente há um desperdício lá nas nossas geladeiras e que nós podemos fazer um trabalho alimentando essas famílias, não só com a pregação, com a Bíblia, mas sobretudo com carinho, com amor. Isso é o Evangelho. Então, na opinião do pastor, que eu acho que eu penso isso também, que a igreja tem sido um pouco omissa em relação a isso. Tem um livro chamado A Grande Omissão. A Bíblia fala da grande comissão, mas o Dallas Willard, ele intitulou o livro dele de A Grande Omissão. E a gente minimamente, como eu costumo falar na minha comunidade, eu não tenho a utopia nem a pretensão de salvar campos, jamais. Mas nós podemos chegar em uma família, como temos chegado em Ururaí, na Codim, em Santa Cruz, trazendo um pouquinho de alegria com a palavra de Deus. E eu vejo que as nossas igrejas, principalmente hoje no nosso país, ela tem perdido isso. Infelizmente, eu falo isso com pesar, mas é uma palavra repetitiva minha. A igreja hoje no Brasil, ela é o sal que está perdendo o sabor. Tem uma coisa que sempre me incomoda, é quando a gente trata de um assunto como esse, que é um tema atual, né? Que é o que nós estamos vivendo, que a sociedade vive. O dia a dia é isso, né? E às vezes a gente vai conversar sobre o assunto e alguém logo cita a Bíblia dizendo: isso é o fim dos tempos, a Bíblia diz que tudo isso tinha que acontecer. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa em relação a isso, porque as pessoas parecem que se conformam com a situação. E pelo que nós estamos vendo aqui, conversando, né, o assunto diz que há o papel da igreja em relação a isso, porque assim como a polícia, a presença da polícia inibe, né, a ação dos bandidos, né, toda essa violência, a igreja usando a palavra e o amor, né, que eu acho que precisa muito do amor, eu tenho pensado muito sobre isso. Ser disseminado. Esse amor nos corações, né?
Eu acho que isso também ajudaria bastante. Mas as pessoas logo, elas replicam, falam, mas a Bíblia diz Jesus que... está voltando, a Jesus está voltando, né? Isso vai acontecer, vai piorar. Outro dia eu vi uma pessoa que mandou uma mensagem clara dizendo, vai piorar a situação. Nossa. Quanto a isso, é bíblico, é profético, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de desempenhar o meu papel de luz do mundo e sal da terra, com a voz profética para esses dias. Eu acho que a igreja, ela perde a relevância dela quando ela se fecha em 4 paredes. E, desculpe a expressão, mas eu gosto de usar. Ela fica massageando o ego adoecido dos crentes. Quando, na realidade, o termo igreja, que significa eclésia, quer dizer chamados para fora. Nós estamos perdendo essa nossa comissionamento de chamados para fora, fazendo a diferença. Eu escrevi algo aqui que eu coloco o seguinte: só dorme o sono do justo quem é alienado. Só dorme o sono do justo quem é alienado. Eu não consigo dormir na minha cama tranquilamente sabendo que há 7 milhões de brasileiros passando fome. Últimos dados do IBGE. 7 milhões de brasileiros passando fome e eu me preparando tranquilamente para a ceia de Natal, sabendo que há muitas famílias da minha cidade que estão inseridas nesses 7 milhões. Agora, eu pretendo salvar esses 500 mil moradores de campo? Claro que não. Não tem essa pretensão. Mas nós podemos chegar sim em algumas famílias. E a igreja precisa desempenhar esse papel. Então, quando ela vem com esse discurso de que Jesus está voltando e que as coisas vão piorar, ela simplesmente está abrindo mão da sua relevância e do seu papel de voz profética numa sociedade chafurdada no pecado. Pode ser um argumento da alma, né? Para que não entre em ação, para que não cumpra o seu papel. Eu fiz agora, nesse final de semana, uma exposição no livro de Jonas, onde Deus chama ele para uma cidade e ele vai para outra. A gente não precisa trazer detalhes aqui. Mas uma das coisas que eu falei é de uma experiência na Polônia, na época do nazismo, onde o trem, um vagão dos trens que levavam alguns judeus que foram mortos por Hitler, e ele parou numa cidade e havia muito grito e muito choro. E os moradores daquela cidade, pastora Silvana, não foram lá recorrer ou salvar ou ajudar aqueles presos nazistas que lá estavam. E aí, eles ficaram com medo e empurraram o vagão por mais de 500 metros. E o choro continuava. No outro dia, eles foram lá ver que choro era aquele. Quando eles abriram o vagão, tinham lá crianças, homens e mulheres mortos. Até hoje, você vai na Polônia, esse vagão está lá. Como símbolo de um choro de uma cidade que não fez nada. Então, o livro de Jonas relata justamente isso. Ele não quis ir falar da salvação de Deus para aquela cidade que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu vejo hoje a nossa igreja evangélica brasileira. Ela não sai para pregar a salvação. Ela fica na igreja esperando que as pessoas venham e preocupada apenas na questão numérica. Você está entendendo? Nós não estamos preocupados do discipulado, de famílias vão ser resgatadas e transformadas. A nossa preocupação é só de inchar as igrejas. Então, eu estou indo na contramão. Eu sei que esse discurso ele não é muito bem visto, eu sei que esse discurso não é o discurso hoje mais popular na igreja evangélica brasileira, mas eu não posso trair a minha consciência daquilo que eu leio nas Escrituras e que eu vejo na pessoa de Jesus. E tratando da questão da violência, na experiência religiosa, nós temos 3 fundamentos, 3 grandes fundamentos. O primeiro está lá no Decálogo, não matarás. O segundo está na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, olho por olho. E o terceiro está quando Jesus diz o seguinte: se baterem na tua face, oferece a outra. Os 3 fundamentos estão falando de violência. Quando Moisés estabelece lá o Decálogo, dizendo não matarás, a ideia era: vamos construir uma sociedade que não mata. É um processo civilizatório de não construirmos mais uma sociedade que mata. Na lei de Talião era um processo de contentamento. Você roubou um boi na minha fazenda? Eu tenho direito a ir lá e roubar um boi na sua. Eu não tenho direito de ir lá e atear fogo na sua fazenda.
olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem e diz o seguinte, olha, se eu baterem na tua face, oferece a outra. Ele estava dizendo o seguinte, em mim acaba a violência. A violência vai parar em mim. Eu sou a pessoa onde vou sofrer todo escárnio, todo vitupério, toda vergonha para que a violência cesse. E a violência não cessou. Ela cresce cada vez mais. A gente pode abordar aqui, se for o caso e tiver tempo, da violência doméstica. Eu fui conselheiro tutelar aqui na cidade durante 6 anos. O que eu mais enfrentava era a violência doméstica. E a violência doméstica, ela parte de onde? Dos pais. Do padrasto. E é uma violência velada. A gente tinha até uma gravura que nós dizemos o seguinte, um muro do silêncio. Onde se estabelece a pedofilia? Essa semana eu vi uma entrevista com o padre de Mello e alguém questionando ele sobre a pedofilia nos sacerdotes católicos. E ele diz o seguinte, que ele faz parte da comissão de pedofilia, é difícil essa palavra, no Brasil, e ele dizia o seguinte, que dados pesquisados mostram que não são os sacerdotes católicos. Há sim um índice muito grande, mas principalmente dentro de casa. E é verdade. Nós que trabalhamos direto com essa clientela, nós sabemos que a violência doméstica, ela se estabelece entre familiares. Não só essa violência física, mas sobretudo a violência verbal. A gente trabalha, né? A gente aconselha pessoas e sempre que nós temos a oportunidade de resgatar pessoas, que é uma gratificação muito grande, é uma recompensa, é algo que não tem preço. Mas quando a gente chega, conversa com um jovem, um adolescente, principalmente aquele que a gente consegue tirar desse mundo de violência, desse caos, né? Que, no caso, que a pessoa está vivendo no seu contexto, e a gente traz aquela pessoa para perto e começa a trabalhar com ela, a gente descobre que aquela pessoa que era tão agressiva, que passa a reeducação, né? Com aquela pessoa, ensinando ela o bem. E a gente descobre que todo o discurso dela, tudo o que leva aquela pessoa a ser tão violenta, né? E às vezes até parte para o mundo da criminalidade, das drogas, é justamente a falta do apoio e do amor da família. Então a família tem uma grande contribuição. A família, ela é a célula máter da sociedade. Eu tenho uma fita ainda em VHS de um pedagogo, e ele falou isso na década de 90. E como que isso hoje é realizado? Ele disse o seguinte, que haveria um tempo, e nós já chegamos nesse tempo. Eu tenho essa fita de 1993, 94, por aí, em VHS. Ele dizia o seguinte, que haveria um tempo onde as famílias estariam descaracterizadas. A família estaria sofrendo um abalo tão grande, e a gente já tem vários perfis de família, né? Saímos do núcleo familiar, onde pai, mãe e filhos, já não é mais uma realidade brasileira, né? A gente chama de família mosaico, os meus, os seus e os nossos, né? E sem encontrar essas montagens de família que está em discussão aí, da questão dos homoafetivos e tudo mais. Então a família, ela está em crise. Ele diz o seguinte, que a igreja também, pelos escândalos que se sucedem historicamente, a igreja cairia num descrédito. Sobraria o quê? A escola. E é onde estão desembocando as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós vivemos numa cidade onde é um polo universitário. Você pode ir em qualquer faculdade da nossa cidade, está superlotado. E se lá tivermos professores bem preparados, recebendo esses jovens, esses adolescentes, podemos fazer sim um debate, uma discussão de que ainda vale a pena investir na família. Estou de pleno acordo com a irmã diz que é na família, a origem de onde vem realmente as decepções, né, o abandono, o descaso. Esta semana mesmo eu escrevi um artigo falando de que os filhos, eles não devem ser piores que seus pais. Ouvindo uma entrevista no YouTube de uma criança
de 12 anos de idade, discriminada pelos pais porque ela é gorda. E o conselheiro dizer para ela o seguinte: não seja menor que os seus pais. Os seus pais são muito pequenos. E discriminam essa filha por ser gorda, né? E aí, a minha pergunta vai: a família está desempenhando seu papel de pai, de mãe? Então essas crianças, esses adolescentes estão desembocando nas nossas igrejas, que, querendo ou não querendo, nós, professores e educadores, funcionamos até com o pai dessas crianças, porque passamos mais tempo com elas do que seus verdadeiros pais. É verdade. E tem muitos pais que eles colocam a responsabilidade nas escolas e nas igrejas. Né? E, na verdade, tem que ser um trabalho conjunto, né? Acho que a igreja poderia trabalhar mais. Mas, sem dúvida. Em relação a isso. Trabalhar mais com a família. Só acha que o que mais poderíamos fazer, na sua opinião, para que nós pudéssemos inibir essa violência doméstica, como o senhor falou, né, que acaba também desembocando. Consequentemente, desemboca na violência urbana. Isso. Eu penso que a igreja, e tenho trabalhado isso na minha comunidade, que sejamos uma família. E essa família é a família de muitos filhos, né? Até um jargão de que é uma família de muitos filhos, porque o nosso irmão mais velho, primogênito, é Jesus. Então nós somos todos irmãos de Jesus. Uma família de muitos filhos. A igreja, ela tem que parar de pensar nela mesma. Uma igreja ensimesmada e intimista. Eu acho que a igreja, como na Bíblia, não era a igreja presbiteriana, não era a igreja manancial de vida, não era a igreja batista, não era a igreja metodista, era a igreja dos coríntios, era a igreja dos tessalonicenses, era a igreja dos filipenses. Aqui em Campos seria a igreja dos campistas. Verdade. Olha que legal. Mas a gente pensa sempre de maneira particularizada. Então, é o ditado popular, né? Minha farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então a gente pensa sempre na minha denominação. A minha denominação. Desculpa aqui, mas é um momento oportuno, eu tenho que falar. Eu acho que nós, pastores, somos muito vaidosos. No sentido de que a gente quer muito para nós, a nossa igreja, a minha denominação. Graças a Deus, mesmo com limitações, mas a nossa visão é outra. Eu não penso na minha denominação e na minha comunidade. Eu penso na igreja. Penso que nós, pastores, somos bem vaidosos em relação à nossa denominação, em relação à nossa comunidade. Seria de bom siso que nós mudássemos isso. Uma visão em relação à salvação da nossa cidade, das nossas famílias. E aí, pastora Silvana, nós faríamos um trabalho, como a irmã bem disse, em parceria, né? Pelo bem social da cidade. Não é para vir para minha comunidade, para minha denominação. Não, eu estou fazendo porque amo a minha cidade, porque amo as famílias carentes e desfavorecidas dessa cidade, mas sem essa preocupação de trazer para a minha igreja. Se vier, vai ser uma bênção, nós vamos gostar muito, vamos amar. Contudo, pode ir para a sua. Eu sei que lá vai ser bem cuidada, vai ser bem assistida, vai ser bem discipulada. Se a gente conseguir perder um pouquinho essa ideia de que eu estou, é uma expressão que eu acho até feia, né? Minha igreja está bombando. Acho que é isso aí, acho que Jesus, ele não, eu costumo dizer o seguinte, a sociedade, ela caminha sempre pelos extremos. Ou a numerolatria, né? Números, inebriados pelos números, eu quero números de qualquer jeito, ou a numerofobia, eu tenho medo de crescer. Então nem a numerofobia, com medo de crescer, nem a numerolatria, pautada apenas em números, mas nas pessoas. Isso também é vaidade. E é essa vaidade que nos tira do foco. Completamente. Né? Que é o trabalho da igreja. Né? Porque, como o pastor disse, com Jesus a violência cessou, né? Ele veio com esse discurso. Em mim cabe a violência. Então a igreja deveria estar também nesse papel, né? De estar... Nós somos discípulos de Jesus, né? A igreja, embora a gente sabe que são várias denominações, mas essa falta de unidade também traz essa preocupação, né?
Infelizmente. Infelizmente, nós colocamos a culpa na segurança, que é o governo, né? E a gente terceiriza a responsabilidade. E o Senhor nos responsabilizou, né? O Senhor nos deu. Quando Ele disse, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, então é responsabilidade nossa. Nossa, de iluminar. E é interessante que Ele não falou, vós sois iluminados. Não. Porque a vaidade aumentaria. É verdade. Porque o iluminado, ele traz o foco para si. Ele diz, vós sois luminosos. É a luz que aponta e que brilha para algum lugar. Quem tem que brilhar é Ele. Nós somos apenas coadjuvantes, né? Quem brilha, e a palavra é dele, o pastor é Jesus. Nós somos copastores, o pastor é Jesus. Ele que é o pastor, nós somos copastores. E a igreja, ela é maravilhosa, ela é do Senhor Jesus, contudo, ela precisa desempenhar o seu papel social, não só o seu papel espiritual. E aí está na integralidade do Evangelho. Quando a irmã diz que algumas pessoas discursam dizendo assim, mas Jesus vai voltar, só vai piorar, isso é apenas metade do Evangelho. Jesus vai voltar, nós não sabemos. A palavra de Deus não nos afirma quando Ele vai voltar. Sabemos que Ele vai voltar, mas não sabemos quando Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, nós vamos trabalhar. Nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, então nós temos que trabalhar. Enquanto esse dia não chega, eu tenho que trabalhar. Tenho que me esmerar, tenho que ir atrás das almas perdidas, daqueles principalmente que não conhecem Jesus, das famílias empobrecidas. E sem essa preocupação, acho que fica aqui uma advertência de trazer para mim, igreja. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou semear a palavra. Se ele vier para a minha igreja, Deus abençoe. Mas se for para a igreja A, B, C ou D, que Deus abençoe também. É a igreja saindo das quatro paredes, né, para combater, não com pau, nem com pedras, nem com armas. Né? Nossas armas não são carnais, não como diz a Bíblia, sim espirituais. E combatendo com o amor, né, com a palavra de Deus, com o Evangelho, que é a responsabilidade da igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui com essa conversa tão empolgante, um assunto que mexe. Confesso que teve um momento aqui que eu fiquei bem mexida na minha alma, porque a gente sente o peso e a responsabilidade que todos nós devemos sentir. Mas isso só não resolve o problema, né, pastor? Não. Eu acho que o problema da violência no país é um problema pontual. Morre-se muita gente nesse país. É um problema que tem que nos incomodar santamente. Eu ouvi uma entrevista com alguém dos direitos humanos e a repórter fez a seguinte pergunta para ele: por que quando um marginal morre há tanta comoção e quando o policial morre não há tanta comoção? E aí ele respondeu dizendo o seguinte, que quando um marginal morre, é um popular que morre. E ele foi e trouxe para o nosso esclarecimento que não é cultural. Nós não temos uma cultura no país de ficarmos comovidos quando morre um policial. Só que independente de ser um policial, é um ser humano. E os direitos humanos se comovem sim e vão atrás. Só que não tem toda a notoriedade de um marginal, de um popular, como o Amarildo lá na favela da Rocinha, que foi uma comoção, o Rio de Janeiro inteiro atrás do Amarildo. Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Amarildo morto pela polícia, tá? Mas quando um policial morre, há sim comoção. Só que não é uma cultura, que precisa ser. O policial é um ser humano. E quando morre um policial no combate, na frente de um combate com marginais, a sociedade também deveria se manifestar, mas ela não se manifesta porque ela ainda não tem essa cultura. E onde eu vejo a igreja, que é a igreja protestante, saindo para as ruas e fazendo esse papel. A igreja precisa fazer isso. Eu coloquei aqui também, irmã Silvana, que o Nelson Mandela, que foi um porta-voz mundial, ele disse o seguinte: ninguém nasceu odiando. As pessoas aprenderam a odiar.
Se elas aprenderem a odiar, elas podem também aprender a amar. Se nós conseguirmos passar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que eles precisam amar uns aos outros sem discriminação, sem preconceito pela classe social, pela cor da pele, pelo biotipo físico, nós vamos avançar e vamos amenizar as nossas estatísticas de violência urbana, de violência doméstica. Acho que a igreja ela tem esse papel, não só profético, espiritual, mas também social, de trazer consciência do Evangelho para os nossos membros, nossos amigos e queridos irmãos. Eu vi um texto de Provérbios que diz que a demora da justiça, né, em se fazer justiça, faz com que o povo se apresse para o mal. Eu acho que essa espera também que a sociedade, a confiança, né, na justiça do homem, na nossa, né, vamos dizer, nas nossas autoridades que cuidam da segurança do nosso país, faz com que as pessoas se decepcionem também, né? Muitos pais que perdem seus filhos, né, violentamente, né? Eles esperam que haja uma justiça, né, aqui da terra e eles acabam também endurecendo o coração, e isso também coopera para que haja mais violência, né? E nós precisamos, eu sei que é muito difícil, é uma dor muito grande para alguém que perde um filho, que perde um ente querido de uma maneira tão brutal, né, na violência, enfim. Mas o nosso dever é deixar a mensagem do céu, do Evangelho mesmo, né, do amor de Deus, do perdão, porque a violência gera mais violência. Por isso que nós devemos pregar mais sobre o amor, mais sobre o perdão, sobre a paz. Essa palestra que eu dou nas escolas é violência urbana em busca de uma cultura de paz. Quando a Bíblia fala não matarás, não farás justiça com as próprias mãos. Isso não é uma prerrogativa do homem, fazer justiça com as próprias mãos. Há os meios legais para que se faça justiça. Nós não podemos pegar uma arma e ir lá e, de uma maneira revanchista, né, com vingança, e matar quem matou um ente querido nosso. Não é a prerrogativa do homem, humanamente falando, ainda que nós sabemos que é muito difícil ter um filho morto aos 18 anos de idade, uma filha morta aos 23 anos de idade, mas nós como igreja precisamos orar para que Deus levante pessoas como o nosso secretário de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, como o comandante que foi exonerado alguns dias atrás aqui na nossa cidade, pessoas íntegras, né? Capaz de sair às ruas e lutar contra toda essa espécie de violência que nós temos hoje na nossa cidade e no nosso país. A igreja precisa orar mais. Oração. Oração é a chave da vitória. Oração é a maior força da terra. Inibir violência. Com certeza, aplaca a ira de Satanás. Eu acho que converte homens, e é uma das bandeiras que a gente levanta aqui na nossa cidade, o tema da oração. A igreja precisa orar mais. Eu estou aqui com o pastor Roberto Cachoeira, e nosso tema é violência urbana. E se a gente, né, tem assunto aqui para falarmos a tarde toda, né, o dia, semanas, né? Mas eu estou muito feliz por estar aqui. A nossa conversa foi, sim, para mim de um grande aprendizado. Amém. É sempre um grande prazer conversar com pessoas inteligentes e, acima de tudo, que tem o temor do Senhor, que está sempre com uma palavra de bênção para o nosso coração. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores receberam muito de Deus hoje através da palavra do nosso pastor. Esse é o programa Tempo de Esperança, sempre trazendo esperança para o seu coração. Pastor Roberto, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, deixasse também uma palavra para todas as pessoas que estão nos assistindo e falasse também, né, do projeto, espaço de vida, o endereço. Primeiro eu queria externar aqui a minha alegria de estar nesse programa pela primeira vez, tratando de um tema de suma importância para todos nós. Não vejo só na questão espiritual da igreja, como eu falei anteriormente,
mas para a sociedade. Todos nós sofremos com a violência nesse país. Campos já tem se tornado uma cidade violenta, né? Já há um medo latente nas nossas crianças, nos nossos jovens, com os nossos filhos. Já há bairros em Campos onde estão bairros bem perigosos, mas eu creio que Deus é soberano, Deus tem um governo, tem um controle de todas as coisas, e espero em Deus que o Senhor levante homens que não temam nada exceto pecado e possam trabalhar mais esse tema nas suas comunidades, que as escolas se levantem discutindo esse tema. E como foi falado agora, nós não podemos abrir mão de orar, interceder para que o Senhor aplaque a violência na nossa cidade e no nosso país, que tem crescido de maneira assim alarmante. Contudo, creio que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa cidade, né? Deus tem abençoado grandemente a nossa cidade, e é sempre um prazer estar aqui conversando com a pastora e discutindo esse tema. Falando da nossa comunidade, ela está ali na rua Visconde de Itaboraí, número 535, depois da Unimed, em frente à Escola João Paulo II. Será um prazer tê-los lá todos os domingos, a partir das 19h30, às quartas-feiras, num grupo pequeno, discutindo temas como esse, e às segunda-feira à tarde, que é um trabalho de oração chamado A Oração Faz a Diferença. Será um prazer recebê-lo lá, tê-lo lá para que a gente ore e discuta alguns temas, estude a Bíblia, procurando crescer na graça e no conhecimento. Que maravilha! Estamos aqui conversando, falando de coisas tão importantes, querendo sempre deixar uma mensagem de esperança para o seu coração. Amém. Nós queremos encerrar esse programa convidando o nosso pastor, que já está aqui conosco, que é uma bênção para nós, que ele cele esse momento especial, uma oração. Antes de orarmos, convidar a você para estar conosco em um de nossos cultos, ali na Tapera, na Rua 3, número 36. Faça-nos uma visita nos cultos terça-feira, às 19h30, que é o culto da família. Temos também no domingo, 9 da manhã, que é o culto das primícias, e à noite, 19h30, o nosso culto de celebração. Venha fazer parte da nossa família, porque a família Manancial é bênção para a sua vida. E agora nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui nesta rede Ramar de televisão, louvando o Senhor e discutindo um tema tão difícil, tão polêmico, mas que atinge a todos nós, na nossa cidade, no nosso país. A nossa oração é que o Senhor intervenha na nossa cidade, aplacando, ó Deus, a ira de Satanás, na violência doméstica, na violência urbana, usando com voz profética a tua igreja aqui neste lugar, salvando vidas, libertando pessoas, usando, Senhor amado, esse programa É Tempo de Esperança, com teus filhos aqui, como instrumentos do Senhor para a salvação de muitas vidas aqui neste lugar. E eu creio, Senhor amado, que o Senhor é aquele que transforma e há de salvar muitos jovens, adolescentes da nossa cidade. E onde eles estiverem agora, em alguma comunidade, Senhor, traficando, que o Senhor possa libertá-los e salvá-los para a honra e para a glória do seu nome. Continue nos conduzindo em triunfo aqui nessa cidade, abençoando o teu povo, usando de maneira tremenda e poderosa, e que cada vez mais vidas venham ser salvas para a honra e glória do seu nome. Nós oramos para que tenhamos uma cultura de paz neste país. É a nossa oração e o nosso desejo. Agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem em paz. Até o nosso próximo programa. Tchau. Igreja Manancial Restaurando Vidas apresentou o programa É Tempo de Esperança. Programa
programa é Tempo de Esperança. Apresentação: Pastor Manuel Manhães, Pastora Silvane Manhães e Daniele Manhães.